Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, celebrando nossa fé em Jesus ressuscitado, peçamos a graça de não cair em tentação. Então, que nós possamos celebrar, o dom da fé. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: E assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui, nessa primeira leitura, a gente vê, como o pecado entrou no mundo, através da desobediência de Adão e Eva. Deus tinha falado para eles que eles poderiam comer de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente convenceu Eva a comer do fruto daquela árvore, e ela também deu o fruto da árvore para Adão, e aí os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus, e eles ficaram com vergonha. E ali, a gente viu, como o pecado e a desobediência entrou no mundo. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, e sempre obedecer a Deus, sempre fazer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfta, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos. E a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, o processo de cura do homem surdo representa uma imagem do itinerário dos discípulos até esse momento do Evangelho de Marcos. Jesus levava os seus discípulos para um lugar à parte para lhes explicar tudo, mas não conseguiam compreender, ouviram, mas não compreendiam. Surdez espiritual. Então, nesse sentido, como fizeram diversas vezes com os discípulos, Jesus tomou o surdo e o levou à parte, afastando-se da multidão. Então, Jesus colocou os dedos em seus ouvidos, tocou em sua língua com a saliva e rezou. Então, imediatamente os ouvidos do homem se abriram e sua língua se soltou. Então, era o que se esperava e se esperava de um discípulo. Ouvir, compreender, ouvir compreendendo para imediatamente divulgar a boa nova de Jesus. Os discípulos, no entanto, somente depois da Páscoa terão de fato não só ouvidos e língua descerrados, mas os olhos e o coração. Então, sob a luz da cruz e da Páscoa, compreenderão o mistério da pessoa e da palavra do Cristo Senhor. Então, impulsionados pelo Espírito Santo,
anunciarão o evangelho pelo mundo. Então hoje nós pedimos a Deus a graça de não dar ouvidos às malícias do tentador, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.